Sem dúvidas, uma das perguntas mais intrigantes e polêmicas que existem é: será que de fato Deus existe ou não? Esta é uma das dúvidas que muitas pessoas possuem sobre a veracidade da existência do Criador. E assim, acreditam que tudo o que exista teria se originado pelo acaso. No entanto, se eu te apresentasse evidências de que tanto a existência ou não do Criador seja algo mais complexo do que pensamos, você acreditaria? Este é mais um mistério que o canal do Braga, em poucos minutos, irá te apresentar. Assista este vídeo até o final e descubra informações sobre a existência de Deus que irão abalar suas crenças. Mas antes, dê o seu like, curta e compartilhe. Caso não seja inscrito, inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. No mundo que vivemos, existem segredos inimagináveis que certamente a humanidade não esteja preparada a compreender. Segredos insondáveis que com certeza abalariam crenças, costumes e religiões do mundo todo. E assim, estes mistérios vagarosamente chegam à tona a um grupo seleto de humanos que certamente conseguem suportar tais níveis de conhecimentos. Será que você é um deles? Atualmente, muito se tem discutido pelo mundo afora polêmicas relacionadas à existência de Deus. E assim, uma das perguntas mais discutidas hoje é: será que de fato Deus existe ou não? Para compreendermos da melhor forma possível este assunto, é interessante sabermos de qual Deus estamos falando. Uma vez que em todo o planeta Terra existem inúmeras crenças em diversos deuses, divindades e entidades que são cultuadas por diversos segmentos religiosos. O Deus a que me refiro não é um Deus diminuto que faz pequenas coisinhas em trocas de algumas oferendas, mas ao verdadeiro Deus que tudo criou. Aquele que cria universos, galáxias, planetas, seres de diversos tipos. O Deus que cria dimensões, que preenche os céus e a terra, que vive na eternidade, mas que é onipresente, onisciente e onipotente. O Deus que cura, ressuscita e faz grandes milagres. Aquele que se fez carne e habitou entre a humanidade. Hoje, a maior questão é que muitos duvidam da existência do Criador e, assim, preferem acreditar na ciência. A pergunta é: será que a ciência consegue explicar mais do que o que existe nas Sagradas Escrituras da Bíblia? A Bíblia Sagrada diz que todo o conhecimento dado ao homem é dado a não ser que venha do alto. E com isto, até mesmo a ciência que é citada, esta foi dada pelo Criador. E mesmo assim, a sabedoria humana é mencionada como loucura perante Deus, uma vez que os próprios sábios são apanhados em sua própria sabedoria. Antes de abordarmos a premissa sobre a existência de Deus ou não, é interessante compreendermos algumas verdades sobre a vida humana, bem como toda a existência da criação.
E logo entendemos pela lógica que tudo o que existe certamente originou-se de uma causa, pois nada acontece por acaso. E assim, a origem da vida é sem dúvidas a que desperta maior curiosidade entre as pessoas. Existem diversas teorias científicas sobre o que teria originado o universo e, consequentemente, a vida. Com isto, muitas perguntas se fazem a este assunto. Será que tudo o que existe se originou por mero acaso ou teria se originado por ação divina? A teoria mais aceita hoje pelo mundo acadêmico é que o universo e tudo o que exista na imensidão do espaço cósmico se originou de um misterioso fenômeno que é chamado de Big Bang. Esta é a teoria científica que diz que no início da criação do universo houve uma grande explosão em algum momento nesta dimensão, e assim tudo teria emergido de um ponto crucial, que então teria se formado o tempo e o espaço, que até hoje está em expansão. Quanto à vida na Terra, a ciência acredita que esta teria se originado de uma sopa primordial, ou seja, compostos orgânicos que estariam no planeta há bilhões de anos, e assim estes acabaram se organizando e criando seres que então teriam se evoluído a partir do mero acaso. A pergunta é: você acredita mesmo que tudo o que existe hoje teria se originado por mero acaso, como dizem os estudiosos do assunto? A primeira coisa que devemos compreender é que todas as teorias científicas podem ser anuladas, refutadas, à medida que novas teorias de maior relevância são efetuadas. E assim, este é o paradigma que a ciência trabalha. Para a ciência, a verdade de hoje pode não ser a verdade de amanhã. A cada teoria que é refutada, então é substituída por uma outra mais aceitável, mais validada, e assim infinitamente. Com isto, as teorias que tentam explicar a origem do universo e, consequentemente, da vida, só existem quando não há uma outra teoria que a confronte. E assim te pergunto, como acreditar em algo tão volátil como as premissas científicas mencionam? Este vídeo não tem o objetivo de descartar os conhecimentos científicos, até porque a sabedoria humana foi dada por Deus. Mas existem pessoas que usam esta sabedoria a negar ao que Deus é. E assim, dizem que no mundo não existe a necessidade de um Criador, e que todas as coisas teriam se originado do nada ou do mero acaso. Será isto verdade? A própria ciência entra em contradição quando se diz que não existe a necessidade de Deus, uma vez que ela própria admite que nada pode surgir do nada. Pois, na equação de modos tollens, tudo tem que partir de um princípio. A grande pergunta é: que princípio é este que a ciência não consegue explicar? O que existiu antes do Big Bang? Então, a grande pergunta persiste: Deus existe ou não? Quando analisamos perguntas como esta, realmente é algo que nos chama a atenção. No entanto, os mistérios do Criador são muito mais complexos do que pensamos. Agora, se eu te dissesse que Deus não existe, você acreditaria? A grande questão é que Deus não está condicionado à existência, uma vez que Ele é eterno. E assim, a melhor definição se Deus existe ou não seria dizer que Deus é, sempre foi e sempre será. Ele é eterno. Não existe meios de explicar a natureza do Criador. Deus não é condicionado à existência, pois tudo o que existe terá um fim.
Deus não é condicionado ao tempo, espaço, matéria. Enfim, Ele existe por si só. Simplesmente não tem limites. Ele é onisciente, porque Ele tem conhecimento ilimitado. Ele sabe de todas as coisas e de tudo o que acontecerá e tudo o que poderia acontecer. Toda a sabedoria e conhecimento tem origem da fonte divina. Nada pode surpreender a Deus. Ninguém pode se esconder dele, pois ele sabe e conhece a cada um de nós. Deus é onipresente, o que significa que ele está sempre em tudo. Não há lugar que se possa esconder da presença de Deus. Ele está presente em cada ponto do tempo, espaço e matéria. Deus sempre foi, sempre é e sempre será. Ele não tem começo e nem fim, e nunca haverá um tempo em que ele deixará de existir. Deus é onipotente, o que significa que ele é todo-poderoso. Ele tem poder ilimitado, é dotado de todo o poder, e a capacidade de Deus realizar sua vontade é soberana. Nada pode impedir Deus. Não existe opositor contra ele. Ele é autossuficiente. E assim, quando analisamos o real poder de Deus, nos perguntamos: quem pode se opor ao Criador? Quem pode bater de frente contra os seus princípios? Aqueles que chamamos de inimigos de Deus nada mais são que meras poeiras do espaço. Deus é tão grande que seria cômico dizer que ele tem inimigos. Quem pode parar Deus? Ninguém. Então, por que acreditamos em Deus? Porque sabemos que ele é puro amor, amor infinito, incondicional e eterno. Não existe injustiça perante o Criador. Não existe imperfeição em sua criação. E tudo acontece da forma que Deus estabeleceu. Você acha mesmo que exista alguma coisa fora do controle do Criador? Tudo o que acontece, acontece por alguma razão, seja o que classificamos como boa ou ruim. Tudo tem um propósito. Tudo pode ser alterado por Deus, tanto passado, presente e futuro. Nada escapa à sua lei. Nenhuma criatura deixará de acertar as contas com o Criador, pois ele sabe de tudo. Nada pode fugir do eterno. Quando analisamos as Escrituras Sagradas, em nenhum momento é dito que Deus existe, mas sempre é dito eu sou. Quando o profeta Moisés encontrou-se com o Eterno, Deus identificou-se como o eu sou. Quando questionaram Jesus Cristo, aquele que é a imagem visível do Deus invisível, este lhes respondeu: antes que Abraão existisse, eu sou. Então, não duvides da existência do verdadeiro Deus, pois ele é o grande eu sou. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gostaria de saber qual a sua opinião sobre este assunto. Deixe seu comentário. Sua opinião é muito importante para nós. Caso não seja inscrito, inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. Gratidão.